Audiolivro O Sistema da Chave Mestra, versão original. Parte 3. Perguntas de estudo com respostas. 21. Que sistema de nervos é o órgão da mente consciente? O sistema cérebro-espinhal. 22. Que sistema de nervos é o órgão da mente subconsciente? O sistema simpático. 23. Qual é o ponto central de distribuição de energia que o corpo está constantemente gerando? O plexo solar. 24. Como essa distribuição pode ser interrompida? Por pensamentos resistentes, críticos e discordantes, mas principalmente pelo medo. 25. Qual é o resultado de tal interrupção? Cada doença com que a raça humana é afligida. 26. Como essa energia pode ser controlada e direcionada? Por pensamento consciente. 27. Como o medo pode ser completamente eliminado? Por uma compreensão e reconhecimento da verdadeira fonte de todo o poder. 28. O que determina as experiências com as quais nos deparamos na vida? Nossa atitude mental predominante. 29. Como podemos despertar do plexo solar? Concentre-se mentalmente na condição que desejamos ver manifestada em nossas vidas. 30. Qual é o princípio criativo do universo? A mente universal. Introdução, parte 4. Anexo a essa, entrego a você a parte 4. Essa parte mostrará por que o que você pensa ou faz ou sente é uma indicação do que você é. O pensamento é energia e energia é poder. E é poder porque todas as religiões, ciências e filosofias com as quais o mundo está familiarizado até agora foram baseadas na manifestação dessa energia em vez da própria energia, crendo que o mundo foi limitado aos efeitos enquanto as causas foram ignoradas ou mal compreendidas. Por esta razão, temos antagonismos nas religiões, positivos e negativos na ciência e bons e maus na filosofia. A chave mestra reverte o processo. Ela está interessada apenas em uma causa. E as cartas que recebo dos meus alunos contam uma história maravilhosa. Elas indicam conclusivamente que os alunos estão encontrando a causa por meio da qual podem assegurar para si saúde, harmonia, abundância e tudo mais que seja necessário para seu bem-estar e felicidade. A vida é expressiva e é nosso dever nos expressarmos de maneira harmoniosa e construtiva. Tristeza, miséria, infelicidade, doença e pobreza não são necessidades e estamos constantemente eliminando-as. Mas esse processo de eliminação consiste em elevar-se acima e além de qualquer tipo de limitação. Aquele que fortaleceu e purificou o seu pensamento não precisa se preocupar com micróbios, e aquele que adquiriu uma compreensão da lei da abundância irá imediatamente à fonte de suprimento. É assim que o destino, a fortuna e o objetivo serão controlados tão prontamente quanto um capitão controla seu navio ou um engenheiro controla seu trem. Parte 4. 1. Seu eu não se refere ao corpo físico. O corpo é simplesmente um instrumento que o eu usa para realizar seus propósitos. O eu não pode ser a mente, pois a mente é simplesmente outro instrumento que o eu usa para pensar, raciocinar e planejar. 2. O eu deve ser algo que controla e dirige tanto o corpo quanto a mente, algo que determina o que eles farão e como agirão.
Quando você compreender a verdadeira natureza desse eu, desfrutará de uma sensação de poder que nunca conheceu antes. 3. Sua personalidade é composta por inúmeras características individuais, peculiares, hábitos e traços de caráter. São o resultado de seu antigo método de pensamento, mas não tem nada a ver com o verdadeiro eu. 4. Quando você diz eu penso, o eu diz à mente o que ela deve pensar. Quando você diz eu vou, o eu diz ao corpo físico para onde ele deve ir. A verdadeira natureza desse eu é espiritual e é a fonte do verdadeiro poder que chega aos homens e mulheres quando eles percebem sua verdadeira natureza. 5. O maior e mais maravilhoso poder que esse eu tem é o de pensar. Mas poucas pessoas sabem pensar construtivamente ou corretamente. Consequentemente, tais pessoas alcançam apenas resultados indiferentes. A maioria das pessoas permite que seus pensamentos se concentrem em propósitos egoístas, o resultado inevitável de uma mente infantil. Quando uma mente amadurece, ela entende que o germe da derrota está em todo pensamento egoísta. 6. A mente treinada sabe que toda transação deve beneficiar todas as pessoas que estão de alguma forma conectadas com aquela transação e que qualquer tentativa de lucrar com a fraqueza, ignorância ou necessidade de outra pessoa irá inevitavelmente operar em sua desvantagem. 7. Isso ocorre porque o indivíduo é uma parte do universo. Uma parte não pode antagonizar nenhuma outra, mas ao contrário, o bem-estar de cada parte depende do reconhecimento e do interesse do todo. 8. Aqueles que reconhecem esse princípio têm grande vantagem nos negócios da vida. Eles não se desgastam. Eles podem eliminar pensamentos errantes com facilidade. Eles podem se concentrar prontamente no mais alto grau possível em qualquer assunto. Eles não perdem tempo ou dinheiro com objetos que não podem ser de nenhum benefício para eles. 9. Se você não pode fazer essas coisas é porque até agora não fez o esforço necessário. Agora é a hora de fazer o esforço. O resultado virá exatamente na proporção do esforço despendido. Uma das afirmações mais fortes que você pode usar com o propósito de fortalecer sua vontade e perceber seu poder de realização é: posso ser o que quero ser. 10. Cada vez que você repetir essa afirmação, perceba quem e o que é esse eu. Tente chegar a um entendimento completo da verdadeira natureza do eu. Se o fizer, você se tornará invencível, desde que seus objetivos e propósitos sejam construídos e, portanto, estejam em harmonia com o princípio criativo do universo. 11. Se você fizer uso dessa afirmação, use-a continuamente, à noite e pela manhã, e tão frequentemente durante o dia quanto você puder pensar nela, e continue fazendo isso, até que se torne parte de você. Forme o hábito. 12. A menos que você faça isso, é melhor não começar nada, porque a psicologia moderna nos diz que quando começamos algo e não concluímos, ou fazemos uma resolução e não a mantemos, estamos formando o hábito do fracasso. Sim, do fracasso absoluto e vergonhoso. Se você não pretende fazer nada, então nem mesmo comece. Se você começar, vá até o fim, mesmo que os céus caiam. Se você decidir fazer algo, vá e faça. Não deixe nada, ninguém interferir. Saiba que aquilo que eu, em você, determinou, está resolvido. A sorte está lançada. Não há mais nenhuma discussão.
13. Se você levar adiante essa ideia, começando com pequenas coisas que você sabe que pode controlar, e após isso gradualmente aumentar o esforço, em nenhuma circunstância permitindo que seu eu seja anulado, você descobrirá eventualmente que pode se controlar. E muitos homens e mulheres descobriram, para sua tristeza, que é mais fácil controlar um reino do que controlar a si mesmos. 14. Mas quando você aprender a se controlar, terá encontrado o mundo interior que controla o mundo exterior. Você terá se tornado irresistível. Homens e coisas responderão a todos os seus desejos sem nenhum esforço aparente de sua parte. 15. Isso não é tão estranho ou impossível como pode parecer quando você se lembra que o mundo interior é controlado pelo eu e que esse eu está conectado ao eu infinito, que é a energia universal ou espírito, geralmente chamado de Deus. 16. Essa não é uma mera afirmação ou teoria feita com o propósito de confirmar ou estabelecer uma ideia, mas é um fato que foi aceito tanto pelo melhor pensamento religioso quanto pelo melhor pensamento científico. 17. Herbert Spencer disse: em meio a todos os mistérios pelos quais estamos cercados, nada é mais certo do que estarmos sempre na presença de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem. 18. Lyman Abbott, em um discurso proferido perante os Alumni of Bangor Theological Seminary, disse: estamos começando a pensar em Deus como aquele que pode habitar no homem, em vez daquele que opera sobre os homens remotamente. 19. A ciência avança um pouco em sua busca e depois estagna-se. A ciência encontra a energia eterna sempre presente, mas a religião encontra o poder por trás dessa energia dentro do homem. Mas isso não é, de forma alguma, uma nova descoberta. A Bíblia diz exatamente a mesma coisa. E a linguagem é tão clara e contundente. Não sabeis que sois o templo do Deus vivo? Aqui então está o segredo do maravilhoso poder criativo do mundo interior. 20. Aqui está o segredo do poder da maestria. Vencer não significa ficar sem coisas. A abnegação não é o sucesso. Não podemos dar a menos que recebamos. Não podemos ser úteis a menos que sejamos fortes. O infinito não está falido e nós, os representantes do poder infinito, não devemos estar falidos também. E se desejamos servir aos outros, devemos ter poder e mais força. Para obtê-lo, devemos dá-lo. Devemos estar a serviço. 21. Quanto mais dermos, mais obteremos. Devemos nos tornar um canal pelo qual o universo possa expressar atividade. O universo está constantemente procurando se expressar. Ele procura estar a serviço e busca o canal pelo qual possa encontrar a maior atividade, onde possa fazer o máximo bem, onde possa prestar o maior serviço à humanidade. 22. A mente universal não pode se expressar através de você enquanto você estiver ocupado com seus planos e seus próprios propósitos. Acalme os sentidos. Busque inspiração. Concentre a atividade mental interior. Permaneça na consciência de sua unidade com a onipotência. A água ainda corre profundamente. Contemple as inúmeras oportunidades às quais você tem acesso espiritual pela onipresença do poder divino. 23. Visualize os eventos.
circunstâncias e condições que essas conexões espirituais podem ajudar a manifestar. Perceba o fato de que a essência e a alma de todas as coisas são espirituais e que o espiritual é o real. Perceba o fato de que a essência e a alma de todas as coisas são espirituais e que o espiritual é o real, porque é a vida de tudo que existe. Quando o espírito se vai, a vida se vai, está morta. Ela deixa de existir. 24. Essas atividades mentais pertencem ao mundo interior, ao mundo da causa, e as condições e circunstâncias resultantes são o efeito. É assim que você se torna um criador. Esse é um trabalho importante. E quanto mais elevados, grandiosos e nobres ideais você puder conceber, mais importante se tornará o trabalho. 25. Excesso de trabalho, lazer ou atividade corporal de qualquer tipo produz condições de apatia mental e estagnação, o que torna impossível realizar o trabalho mais importante que resulta na realização do poder consciente. Devemos, portanto, buscar o silêncio com frequência. O poder vem por meio do repouso. É no silêncio que podemos ficar quietos. E quando estamos quietos, podemos pensar. E o pensamento é o segredo de toda realização. 26. O pensamento é um modo de movimento e é conduzido pela lei da vibração da mesma forma que a luz ou a eletricidade. Ele recebe vitalidade das emoções por meio da lei do amor. Toma forma e expressão pela lei do crescimento. É um produto do eu espiritual. Daí sua natureza divina, espiritual e criativa. 27. A partir disso, é evidente que para expressar poder, abundância ou qualquer outro propósito construtivo, as emoções devem ser chamadas a dar sentimento ao pensamento para que ele tome forma. Como esse propósito pode ser alcançado? É esse o ponto vital. Como podemos desenvolver a fé, a coragem, o sentimento que resultarão em realizações? 28. A resposta é: por exercício. A força mental é assegurada exatamente da mesma maneira que a força física é assegurada pelo exercício. Pensamos alguma coisa, talvez com dificuldade pela primeira vez. Nós pensamos a mesma coisa novamente e fica mais fácil dessa vez. Nós pensamos isso repetidamente, então se torna um hábito mental. Continuamos pensando a mesma coisa, finalmente torna-se automático. Não podemos mais deixar de pensar isso. Agora temos certeza do que pensamos. Não há mais dúvidas sobre isso. Nós temos certeza. Nós sabemos. 29. Antes pedi que você se soltasse fisicamente. Agora eu vou pedir que se deixe ir mentalmente. Se você praticou o exercício físico 15 ou 20 minutos por dia, de acordo com as instruções anteriores, sem dúvida poderá relaxar fisicamente, e qualquer um que não consiga fazer isso de forma rápida e completa não é um mestre de si mesmo. Tal pessoa não obteve liberdade. Ainda é escrava das condições. Mas devo presumir que você já dominou o exercício e está pronto para dar o próximo passo, que é a liberdade mental. 30. Depois de assumir sua posição habitual, remova toda a tensão, relaxando completamente. E, em seguida, libere mentalmente todas as condições adversas, como ódio, raiva, preocupação, ciúme, inveja, tristeza, problemas ou decepção de qualquer tipo. 31. Você pode dizer que não pode livrar-se dessas coisas, mas pode sim. Você pode fazer isso por determinação mental de fazê-lo, por intenção voluntária e persistência.
32. A razão de algumas pessoas não conseguirem fazer isso é porque elas se permitem ser controladas pelas emoções, em vez de deixarem guiar pelo intelecto. São quase animais que agem por puro instinto, mas que não pensam na extensão de seus atos. Mas aqueles que forem guiados pelo intelecto obterão a vitória. Você não terá sucesso na primeira vez que tentar relaxar e esvaziar sua mente de todo tipo de lixo, mas a prática leva à perfeição, tanto nisto como em tudo mais. E você deve ter sucesso em descartar, eliminar e destruir completamente esses pensamentos negativos e destrutivos, porque eles são a semente que está constantemente germinando em condições discordantes de todo tipo. Não há nada mais verdadeiro do que a qualidade do pensamento que alimentamos em correlação certos aspectos no mundo exterior. Essa é a lei da qual não há como escapar. E é essa lei, essa ligação do pensamento com seu objeto, que desde tempos imemoriais tem levado as pessoas a acreditarem na providência especial. Williams. Encerro o conteúdo por aqui, agradecendo a sua presença. Convido você a se inscrever aqui no canal, deixar um like nesse vídeo e o seu comentário por aqui. Até o próximo vídeo.